Olá, querido professor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou Simara Wexler e falo da cidade de Blumenau, da Igreja Assembleia de Deus, sede. Estou aqui porque nós vamos estudar juntos hoje a lição número 7, que tem como tema Derrotando o Primeiro Inimigo. Nós estamos estudando o livro de Josué, que é um livro sensacional, é um livro que nos ensina, que nos encoraja e que nos inspira. E a nossa base bíblica será Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. E eu quero relembrar com você, querido professor, que até este capítulo, algumas coisas muito interessantes já haviam acontecido com o povo de Israel. Se nós lembrarmos e se nós lermos um capítulo anterior, nós vamos ver que o povo de Israel, ele atravessou o Rio Jordão. E ali, querido, ele teve um tempo, o povo teve um tempo de preparação para a conquista da terra prometida. Ali grandes coisas aconteceram. Ali o povo celebrou a Páscoa. Ali, querido, nós vamos ler que todos aqueles nascidos no deserto não haviam sido ainda circuncidados, então houve ali a circuncisão. Ali acontece algo maravilhoso, que pela primeira vez o povo se alimenta com as coisas da terra prometida, os frutos da terra, e ali o maná cessa. E ali também acontece algo maravilhoso. O comandante do exército de Deus, ele aparece para Josué e lhe entrega uma estratégia. A estratégia que seria para conquistar a terra prometida. Então, a partir desta passagem é que nós entramos no nosso estudo, na nossa lição de hoje. E, queridos, nós estamos vendo, né, que a cidade de Jericó, ela vai ser conquistada. E quando o capitão do exército, ele aparece para Josué, que ele lhe entrega uma estratégia, a gente lê essa estratégia mais detalhada no capítulo 6. E, queridos, ali o Senhor, ele fala para Josué como é que o povo deveria se comportar, qual era a ordem de Deus para esse povo conquistar essa terra prometida. E eu acho isso fantástico, porque Josué ouviu o Senhor e ele agiu obedecendo tudo aquilo que o Senhor havia lhe entregado, toda a estratégia que o Senhor havia lhe confiado. E a estratégia, ela era a seguinte: 7 sacerdotes, eles deveriam ter cada um seu chofar na mão, né? Que é a sua trombeta feita de carneiro, que é aquela enroladinha, e mais 4 sacerdotes, eles deveriam carregar a arca. A arca, ela é carregada nos ombros, e todo aquele homem armado, né? Todo homem armado, ele deveria seguir à frente, né? À frente da arca, e ele deveria também, e esses homens armados, eles também deveriam estar na retaguarda. E eu acho isso muito interessante, queridos, porque eles deveriam dar essa estratégia, ela era para que o povo desse durante 6 dias a volta ao redor das muralhas de Jericó sem falar nada. Eles deveriam fazer esse percurso calados. E tem algo aqui que eu gosto bastante, de pensar no motivo de que por que o povo deveria permanecer calado. Eu acredito, queridos, que o fato deles permanecerem calados era porque muitas vezes, ao nós abrirmos a nossa boca, a gente acaba falando palavras
que nos fazem cair na incredulidade. Então, o povo deveria percorrer esse trajeto, né, e manter as suas bocas fechadas. Isso, queridos, eles deveriam então dar durante, né, esses 6 dias, uma volta ao redor das muralhas e voltar para o acampamento em Gilgal. Algo aqui muito interessante também, porque mais ou menos a distância de Gilgal, onde eles estavam acampados, até a cidade ali de Jericó, ela levava em média de 3 quilômetros. E aí, queridos, no sétimo dia, eles deram 7 voltas ao redor das muralhas, e então as trombetas soaram e eles gritaram. E ali as muralhas, a palavra nos relata que as muralhas vieram ao chão. Algo extraordinário aconteceu. E algo também muito interessante aqui é que Josué ele deu uma ordem, que quando eles entrassem na cidade, eles deveriam acabar, né, destruir todas as coisas. Inclusive, queridos, nós sabemos que todo ser vivo, né, seja homem, mulher, criança, animais, tudo deveria ser destruído. E todo apenas, né, como nós vamos ver na nossa lição bíblica, que apenas a família de Raabe ela deveria ser poupada. Por que a família de Raabe? Porque se a gente ler um pouquinho os capítulos antes, nós vamos ver que quando aqueles 2 espias, eles vão para espiar Jericó, eles acabam permanecendo, né, na casa de Raabe. Raabe é a meretriz, que ela esconde, né, esses espias, porque eles estavam, o rei, ao saber que os espias estavam na cidade e ouviram dizer que eles estavam escondidos na casa de Raabe, Raabe os esconde e faz com que eles saiam, né, pela janela da sua casa. Então ali os espias fazem um acordo com ela, que se ela não dedurasse, né, não os entregasse, quando eles entrassem para conquistar a cidade, Raabe e sua família seriam poupados. Então, queridos, tudo, quando o povo, a muralha veio ao chão e o povo entrou e conquistou a cidade, apenas a família de Raabe seria preservada. E tinha uma outra ordem também, que todo o ouro, toda a prata, todo o ferro, todo o material, né, que possuísse valor, esse material seria consagrado ao Senhor. Por quê? Porque nós sabemos, queridos, que quando a Bíblia nos fala muito, que quando eles iam para uma guerra e aquele que ganhasse a guerra, ele ficaria com todos os espojos, né, daquele que perdeu a guerra. Então, como essa guerra era o Senhor que estava na batalha e a guerra era dele, né, e ele deu a vitória ao povo por meio dele, então os espojos, né, toda esta riqueza seria para ele, seria para o seu tabernáculo. Então essas 2 ordens foram extremamente obedecidas pelo povo de Israel. E eu acho muito bonito, queridos, porque no meio desta cidade, né, no meio deste povo, imoralmente, né, eles eram tão pecadores, né, a gente vai ver ao longo dos capítulos e da passagem bíblica que o povo cananeu, eles eram muito depravados, mas no meio daquele povo depravado existia uma mulher, por mais que ela fosse meretriz, né? Mas o Senhor é aquele que conhecia o coração de Raabe e ela reconheceu o Senhor. Então, por isso ela foi poupada. E Raabe, queridos, nós sabemos que ela tem um papel fundamental. Ela faz parte da genealogia, né? Ela está ali, né? A sua família da genealogia de Jesus, né? Nós sabemos que Raabe, mais tarde, ela casou com Salmão. Salmão, ele era israelita,
né? Ele era o Salmão de Judá. E ele casou, então, com Raabe, né? E eles geraram Boaz, que mais tarde Boaz casou com Ruth, e Ruth gerou, Boaz e Ruth geraram Obed, que Obed é o pai de Jessé, que Jessé é o pai de Davi. Ou seja, né, Raabe foi uma mulher importantíssima, né? Tanto é que a lição vai nos dizer que o próprio Paulo, ele cita Raabe. Aqui, querido professor, eu acredito que essa lição que nós estamos estudando, ela é riquíssima. Aqui eu acredito que você tem uma oportunidade ímpar de estudar muitos aspectos com o seu aluno. A minha sugestão para você trabalhar em sala de aula é que você, vendo toda essa questão da conquista, né, do povo a adentrar, né, na cidade, ali na Terra Prometida, essa questão toda com a conquista, né, de Jericó, né, os inimigos, né, caindo por terra. Eu acredito que aqui, querido, você pode trabalhar com seu aluno a seguinte questão. Você pode fazer com que ele escreva uma carta para Deus. E colocando o que nesta carta? A minha sugestão é que ele coloque nesta carta quais são os seus objetivos de vida. Aquilo que ele tem desejado, quais são os seus anseios, né? Tudo aquilo que ele deseja, mas quais também estão sendo os seus inimigos? Quais são as suas muralhas que estão diante dele para ele conquistar, né, este sonho, ou ele conquistar isso que ele tanto almeja? Seja, querido, na área profissional, ou até mesmo na área acadêmica, ou de repente até na área ministerial, que ele não sabe ainda em qual ministério, né? Na área familiar, são tantas áreas, né? Nós sabemos que é uma idade, né? Essa idade de jovens, 17, 18 anos, é uma idade que eles têm tantos desafios pela frente. Falo isso, queridos, porque eu tenho um filho de 17 anos, então eu sou testemunha ocular, né? De tudo isso esses desafios que esses jovens, eles enfrentam, né, nessa fase tão gostosa, mas é uma fase tão desafiadora. Então, a minha sugestão para você, querido professor, é que o seu aluno, né, que você venha fazer com que ele escreva uma carta para Deus, colocando ali quais são os seus objetivos e quais são os desafios. E pedir, orar, fazer com que, né, com que eles orem, pedindo para o Senhor uma direção. Qual é a estratégia para que eles possam conquistar tudo isso que hoje eles estão almejando? Eu acredito, querido professor, que com certeza será uma oportunidade maravilhosa que você está dando para o seu aluno, até mesmo para ele. Eu acredito que muitos, de repente, nunca tiveram esta experiência de estar escrevendo uma carta para Deus, né? Essa proximidade, algo tão gostoso. E mais, queridos, fazer com que eles guardem esta carta, né? De repente você é para Deus, você não precisa nem ler. Eu acho melhor você nem ler, você deixa bem claro, né? Que é para Deus esta carta. Então ali eles venham realmente abrir o seu coração e eles venham guardar. Que eles estejam orando e que eles venham guardar, porque eu acredito, queridos, que daqui um tempo, ao reler esta carta, eles vão ficar impressionados daquilo que o Senhor vai fazer a respeito disso que eles têm colocado diante do Senhor. Tem um versículo que eu gosto muito e que ele me acompanha, que diz que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. E nós sabemos, querido professor, nós somos sabedores que o Senhor é aquele que gosta de nos surpreender em todas as coisas, não é verdade? A aula hoje, a pré-aula, né? Esse subsídio eu acredito que foi bem rápido. A nossa lição, né, essa PAD, ela deixa muito bem clara que toda essa matéria, né, essa lição a ser estudada.
Eu acredito que você tem realmente um material riquíssimo nas suas mãos e que o Senhor lhe dê a sabedoria, né, a estratégia de você trabalhar com seus alunos da melhor maneira possível. Ok, queridos? Hoje eu fico por aqui e obrigada pela sua companhia. Até a próxima!